Cuidado com o perigo de retardar o arrependimento dos teus pecados. Parte 10, dia 6 de março de 2026. Cerca de 300 anos depois de Cristo, houve um que viveu pagão até a velhice. Quando disse a Simpliciano que era cristão, ele não acreditou. Mas quando a igreja viu que ele era realmente assim, houve grande clamor e alegria, dizendo: Caio Mário Vitorioso tornou-se cristão. Eles se perguntaram ver um homem quando ele era velho, nascido de novo. 5. Por último, você verá o engano dos atrasos. Quando você era jovem, você não adiou para este momento? E agora, quando isso acontece, você está tão despreparado quanto antes? Não demore mais para que você não durma o sono da morte. Em terceiro lugar, velhos, por que você atrasa o arrependimento? Por que seu coração não está se curvando ao chamado de Deus? Quando você começa a se curvar para encontrar a sepultura? Você que sempre pensou que tinha tempo suficiente todos os seus dias, você pensara que ainda há tempo o suficiente? Mas quando é o seu prazo para arrependimento? Um leito de morte. E como? E quando você chegar lá? Você esperará que seja apenas um leito de doente? E assim afaste seu trabalho até o ponto máximo? Mas, ó senhores, ó senhoras, não basta o tempo passado de sua vida para ter feito a vontade da carne. A maioria, você tem ainda um pouco de sono, um pouco de cruzar as mãos para dormir. Bem, quando você tem tomado sobre a barriga do chamado de Deus para você todos os seus dias, que confiança você pode ter para buscar graça ou misericórdia então? O pecado, Satanás e o mundo terão todo o seu tempo, e você olhará para Deus e buscará seu favor, quando não puder fazer mais. Oh, você não tem medo de que isso seja realizado em você? Provérbios 1:24 e etc. Porque eu chamei e você recusou. Eu estendi minha mão e ninguém atendeu. Mas você não pôs em nada todo o meu conselho e não quis aceitar minha repreensão. Também eu rirei de sua calamidade. Eu zombarei quando o seu medo vier. Quando o seu medo vier como desolação e sua destruição vier como um redemoinho. Quando angústia e angústia vierem sobre você, e etc. Firmar os pés numa promessa de misericórdia. 2. Como você sabe que terá um leito de morte ou um leito de doente? O que você sabe? Mas que em um momento você pode cair na eternidade, como muitos fizeram. Lembre-se de quem costumava dizer: 3 palavras fariam sua vez da morte. A morte nem sempre envia mensageiros para nos avisar de sua aproximação. Não. Veja o que nosso Senhor diz expressamente. Mateus 24, 48, 51. Se aquele mau servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a ferir seus conservos, e a comer e beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá em um dia em que ele não olha por ele, e na hora em que ele não sabe, e o cortará em pedaços, e lhe dará sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. 3. Por último, morrer é um negócio tão fácil que você deve estar guardando outro trabalho. Sim, seu trabalho principal para um tempo de morte. Eu deveria pensar que morrer em si
com as dores, espasmos e doenças que normalmente o acompanham, era o suficiente por si mesmos. Certamente, se estivéssemos corretamente exercitados em saúde, nos esforçaríamos para que, quando viermos a morrer, não tivéssemos nada a fazer a não ser morrer. Mas eu rezo para que você se lembre: você pode vir a morrer errante sem o exercício de sua razão. Mas, embora você deva tê-lo até o fim, eu oro para que você considere: o trabalho de arrependimento é um trabalho tão fácil a ponto de deixá-lo até o momento em que você não pode fazer mais nada. Você adiará se voltar para Deus até que não seja capaz de se virar em uma cama, mas quando for levantado, tomando o céu de assalto, até que sua força se foi, amando a Deus, até que você não seja capaz de falar duas frases ao mesmo tempo, preparando-se para a morte até que ela chegue ao seu leito. Eu exorto todos vocês a adiarem o arrependimento e a obra de salvação não mais. 1. Considere que você não faz mais do que zombar de Deus e enganar a si mesmo por sua demora, pois é inconsistente com um propósito sincero arrepender-se e abandonar o pecado. 1 Pedro 4, 1, 2, 3. Pois aquele que sinceramente deseja se afastar do pecado, logo se afastará dele. 2. O arrependimento não está em seu poder, é dom de Deus que ele dá quando quer. Atos 5:31. Deus exaltou a Cristo com sua destra para ser um príncipe e um salvador, para dar arrependimento a Israel. O tempo da graça de Deus é limitado, um tempo em que ele será encontrado, e quando não. Isaías 55:6. Amém? Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Amém e amém.